Sou Morgan, tenho 34 anos e, até 3 meses atrás, eu tinha o que a maioria chamaria de uma vida estável em Seattle. Então, meus pais morreram em um acidente de carro e tudo mudou. Quando o testamento foi lido, fiquei chocada ao saber que havia herdado uma casa em ruínas na zona rural de Montana, enquanto meu irmão Ryan ficou com a bela mansão da nossa família em Helena. A confusão e a mágoa me marcaram profundamente. Meus pais sempre pareceram nos amar igualmente. Agora, eu me perguntava se isso tinha sido uma ilusão o tempo todo. Antes de continuar minha história, diga-me de onde você está assistindo. E não se esqueça de se inscrever se quiser ouvir mais histórias sobre traições familiares que se transformaram em bênçãos inesperadas. O dia da leitura do testamento permanece dolorosamente vívido em minha memória. Sentei-me no escritório com painéis de mogno do advogado dos meus pais, Sr. Harrington, ainda entorpecida pelo funeral 2 dias antes. Ryan sentou-se ao meu lado, nosso relacionamento já desgastado pela insistência dele em cuidar de todos os arranjos do funeral sem a minha intervenção. Para meu filho, Ryan James Cooper, deixo nossa casa na Pineiras Road, 247, em Helena, Montana, com todo o seu conteúdo e a quantia de $200.000, leu o Sr. Harrington por trás de seus óculos de aro fino. Ryan assentiu levemente, como se fosse exatamente isso que esperava. Senti um aperto no estômago. Para minha filha, Morgan Elizabeth Cooper, deixo nossa propriedade na Old Mill Road, 1582, em Bitterroot Valley, Montana, com todo o seu conteúdo e a quantia de $50.000. A sala ficou em silêncio. Olhei para cima, certa de que devia haver mais. Só isso? Perguntei. O Sr. Harrington me olhou com simpatia. Sim, isso conclui a distribuição dos bens principais dos seus pais. Virei-me para Ryan, cujo rosto permanecia impassível. Você sabia disso? Mamãe e papai tomaram suas decisões, Morgan. Devemos respeitar isso, disse ele, sem me olhar diretamente nos olhos. Eu não conseguia entender. A casa da família em Helena valia pelo menos $2,8 milhões, uma bela mansão vitoriana que nossos pais restauraram meticulosamente ao longo de 20 anos. Eu cresci lá, comemorei aniversários no jardim, ajudei minha mãe a plantar rosas ao longo da cerca, e agora ela pertencia a Ryan. Enquanto isso, me deixaram uma casa de fazenda em ruínas, construída na década de 1920 em uma das partes mais remotas de Montana. Eu só a visitei uma vez quando criança, quando meu pai quis nos mostrar sua cidade natal. Lembro-me da tinta descascando, do assoalho rangendo e de um cheiro de mofo que ficou grudado nas minhas roupas por dias. Meu marido, Travis, tentou me apoiar quando voltei para casa naquela noite, em choque e chorando. Talvez haja algo que não entendemos, sugeriu ele, servindo-me uma taça de vinho. Seus pais não fariam isso sem um motivo. Qual seria a razão para dar tudo ao Ryan e quase nada a mim? Perguntei, com a voz embargada. Papai sempre disse que se orgulhava igualmente de nós dois. Travis apertou meu ombro. Deveríamos contestar o testamento. É claramente injusto. Mas eu não conseguia me obrigar a fazer isso. Apesar da aparente desigualdade, esses eram os últimos desejos dos meus pais. Não, eu disse com firmeza. Não quero arrastar isso para o tribunal. Sejam quais forem os motivos, tenho que respeitar a decisão deles. Foi aí que começou a tensão com o Travis. A princípio, ele pareceu aceitar minha escolha, mas com o passar dos dias, seus comentários foram ficando cada vez mais incisivos. Você vai deixar o Ryan ir embora com milhões enquanto você fica com um barraco sem valor? Ele perguntou durante o jantar, uma semana depois. Não é pelo dinheiro, insisti, embora a injustiça me doesse profundamente. Claro, é pelo dinheiro, retrucou Travis. É sempre pelo dinheiro. Ryan sabe disso. Seus pais sabiam. Todo mundo sabe, menos você. Enquanto isso, Ryan havia se afastado completamente da minha vida. Minhas ligações foram direto para a caixa postal. Quando passei de carro pela casa da família, vi equipes de construção já começando as reformas. Vislumbrei Ryan orientando os trabalhadores, parecendo completamente à vontade em seu novo papel como dono da propriedade. Tentei entrar em contato com os amigos dos meus pais, em busca de alguma pista sobre a decisão deles. Ninguém tinha respostas.
Alguns pareciam desconfortáveis em discutir o assunto, mudando de assunto sempre que eu tocava no assunto. Um mês após a leitura do testamento, a paciência de Travis havia evaporado completamente. Cheguei em casa do trabalho e o encontrei andando de um lado para o outro na nossa cozinha, com os papéis da minha herança espalhados sobre o balcão. Dei uma olhada na sua propriedade, disse-lhe sem rodeios. Está avaliada em menos de $80.000, e isso é ser generoso. A terra nem é particularmente útil para a agricultura. É literalmente a definição de inútil. Não é inútil, defendi, embora não tivesse ideia do valor que ela pudesse ter, era importante para o meu pai. Ele cresceu lá. E ele deixou isso para você como quê? Um prêmio de consolação? Enquanto o garoto de ouro Ryan ganha uma vida inteira. A discussão se intensificou, trazendo à tona questões em nosso casamento que eu não tinha percebido que estavam latentes. As acusações de Travis ficaram mais duras, de que eu era fraca, de que deixava as pessoas me pisarem, de que minha recusa em lutar pela herança que me era de direito era apenas mais um exemplo da minha fraqueza. Cansei de ver você se rendendo, disse-lhe finalmente, erguendo as mãos. Faça as malas e vá ver você mesmo esta herança preciosa. Não volte até criar coragem e lutar pelo que é seu. Fiquei ali, atordoado, em silêncio. Você está me expulsando da nossa casa? Considere isso uma intervenção, disse Travis friamente. Talvez chegar ao fundo do poço finalmente te acorde. Naquela noite, arrumei uma mala em meio a lágrimas, sentindo-me abandonada por todos que eu amava. Primeiro meus pais com sua vontade desconcertante, depois Ryan com seu ombro frio, e agora Travis me expulsando quando eu mais precisava de apoio. Enquanto carregava meu carro na escuridão, tomei uma decisão. Eu iria para Montana, não porque Travis exigisse, mas porque eu precisava de respostas que só aquela casa poderia me dar. A viagem de Seattle até Bitterroot Valley levou quase 10 horas. Tive tempo de sobra para reviver cada momento dos últimos 3 meses, questionando tudo o que eu achava que sabia sobre minha família. O rádio me acompanhou enquanto eu observava a paisagem se transformar da expansão urbana para florestas densas e, finalmente, para as vistas deslumbrantes do oeste de Montana. Meu GPS me guiou por estradas cada vez mais estreitas até que me encontrei em uma trilha de terra mal larga o suficiente para meu carro. Quando finalmente anunciou, você chegou ao seu destino, sentei-me em silêncio, olhando para o que agora era minha propriedade. A casa de fazenda de 2 andares se erguia austera contra o céu de Montana, sua pintura branca desgastada pelo tempo, de um cinza opaco. A varanda envolvente cedeu em vários lugares, e pelo menos 2 janelas estavam fechadas com tábuas. O celeiro vermelho atrás dela inclinava-se precariamente para um lado, com o telhado parcialmente desabado. Grama alta e flores silvestres haviam recuperado o que antes poderia ter sido um jardim. Ah, pai, sussurrei. O que você estava pensando? Forcei-me a sair do carro, o cascalho estalando sob meus pés enquanto me aproximava da casa. A porta da frente emperrou, exigindo um empurrão firme para abrir. Lá dentro, partículas de poeira dançavam nos raios de luz da tarde que conseguiam penetrar pelas janelas sujas. O ar cheirava a abandono e memórias esquecidas. Os móveis eram escassos e antiquados, um sofá afundado com estofamento floral desbotado, uma cadeira de balanço de madeira, mesas marcadas por marcas de água. A cozinha continha eletrodomésticos que pertenciam a um museu, e os armários guardavam pratos desiguais, cobertos de poeira. Afundei em uma cadeira da cozinha, sentindo o peso da minha situação. Meus pais tinham ido embora. Meu irmão não queria mais nada comigo. Meu marido tinha me expulsado de casa. E lá estava eu, em uma casa que parecia estar se decompondo ativamente ao meu redor. Uma batida na porta me tirou dos meus devaneios. Abri e encontrei um homem idoso, de pele envelhecida e olhos gentis. Pensei ter visto alguém chegando de carro, disse ele. Você deve ser Morgan. Sou Walter Jenkins, seu vizinho mais próximo, embora o mais próximo seja parente aqui. Ele gesticulou vagamente em direção a um telhado visível em uma colina distante. Prazer em conhecê-lo, eu disse, surpresa por ele saber meu nome. Seu pai mencionou que você viria em breve, disse Walter com uma expressão indecifrável. Meu pai? Você o conhecia? Walter assentiu. James vinha aqui a cada poucos meses para dar uma olhada na casa, era reservado na maior parte do tempo, mas tomávamos um café de vez em quando. Isso era novidade para mim.
Meu pai vinha aqui regularmente? Ele nunca mencionou isso. Há coisas que um homem guarda para si, disse Walter enigmaticamente. James tinha seus motivos. Não me cabe especular. Ele me entregou uma cesta coberta com um pano xadrez. Trouxe algumas coisas básicas para você. A loja fica a uns bons 30 quilômetros daqui. Depois que Walter foi embora, suas palavras ecoaram em minha mente. Meu pai visitava aquele lugar regularmente sem contar a nenhum de nós. Por que o segredo? Sem colchão em casa, improvisei uma cama no chão da sala, usando cobertores do meu carro. Ao cair da noite, os rangidos e gemidos da casa me acompanharam, juntamente com meus pensamentos acelerados. Pouco antes de dormir, fiz uma lista mental de tarefas para amanhã, verificar a integridade estrutural da casa, avaliar quais reparos eram mais urgentes e tentar entender por que aquele lugar tinha sido tão importante para meu pai a ponto de constar em seu testamento. Amanhã trouxe uma nova determinação. Depois de um café da manhã com o pão caseiro de Walter, comecei a explorar sistematicamente a casa. O térreo continha a sala de estar, a cozinha, um pequeno banheiro e o que poderia ter sido um escritório. No andar de cima, havia 3 quartos e outro banheiro com móveis antigos. Ao examinar o corredor do andar de cima, notei algo estranho. As dimensões não correspondiam exatamente ao que eu esperava, considerando o exterior. Parecia haver falta de espaço. Passei as mãos pela parede no final do corredor, procurando inconsistências. Atrás de uma colcha pendurada, descobri o contorno de uma porta, quase invisível no papel de parede desbotado. Não havia maçaneta, nem maneira visível de abri-la. Fiquei ali, perplexo, quando me lembrei de algo. O livro favorito do meu pai, O Grande Gatsby, que eu havia trazido comigo de lembrança. Ele sempre guardava o exemplar na mesa de cabeceira, lendo-o repetidamente ao longo dos anos. Num impulso, tirei-o da mala. Folheando as páginas, encontrei o que procurava, uma chave antiga colada na contracapa com um bilhete escrito à mão pelo meu pai, para quando você estiver pronto para entender. Minhas mãos tremiam enquanto eu encaixava a chave em um buraco quase invisível na porta escondida. Ela girou com uma facilidade surpreendente, e a porta se abriu para dentro, revelando um cômodo de tirar o fôlego. Ao contrário do resto da casa, este cômodo estava imaculado, preservado exatamente como meu pai devia tê-lo deixado. Uma escrivaninha com tampo de correr dominava uma parede, sua superfície organizada com pilhas organizadas de papéis. Estantes de livros se alinhavam em outra parede, repletas de volumes encadernados em couro. Uma confortável cadeira de couro estava inclinada em direção à janela, que oferecia uma vista espetacular das montanhas distantes. Este era o santuário do meu pai, escondido naquela casa aparentemente sem valor. Sobre a escrivaninha, havia um envelope lacrado com meu nome escrito em sua caligrafia familiar. Com dedos trêmulos, rompi o lacre e comecei a ler. Meu querido Morgan, começava a carta com a caligrafia característica do meu pai. Se você está lendo isto, então eu parti, e você encontrou o caminho para o Vale Bitterroot. Sinto muito pela confusão e mágoa que minhas decisões provavelmente lhe causaram. Por favor, saiba que o que pode parecer favoritismo em relação ao seu irmão é tudo menos isso. Esta casa guarda segredos e valores que não são imediatamente aparentes, e é exatamente por isso que a confiei a você em vez de ao Ryan. Fiz uma pausa, piscando para conter as lágrimas. Meu pai previu meus sentimentos de traição. Continuei lendo. Esta propriedade está em nossa família há 4 gerações. Cresci nestes cômodos, assim como meu pai antes de mim. O que você vê como ruína, eu vejo como história esperando para ser honrada. Mas há mais nesta herança do que sentimentalismo. No cofre atrás do retrato da sua avó, no meu escritório, você encontrará o início de uma trilha que deixei para você. A combinação é a sua data de nascimento. Levantei os olhos da carta e vi um grande retrato que eu não tinha notado antes, uma mulher de rosto severo, com roupas do início do século XX. Levantei-o cuidadosamente da parede e descobri um pequeno cofre. Digitei minha data de nascimento e a porta se abriu. Dentro, havia uma pasta de couro contendo documentos amarelados, fotografias e um envelope menor com um rótulo primeira pista. Espalhei o conteúdo sobre a mesa, impressionado com aquele tesouro da história da família. As fotografias mostravam a casa em seu auge, uma bela fazenda com jardins meticulosamente cuidados e um pomar próspero.
Em uma das imagens, um homem muito parecido com meu pai, de pé, orgulhoso, na varanda, datado de 1923. A legenda o identificava como Harold Cooper, meu bisavô. Os documentos incluíam a escritura original da propriedade, registros históricos e recortes de jornais. Uma manchete de 1925 me chamou a atenção, Fazenda Cooper designada como marco histórico. De acordo com o artigo, Harold Cooper havia sido uma figura significativa no movimento de conservação inicial de Montana, adotando práticas agrícolas sustentáveis inovadoras décadas antes de se tornarem populares. O envelope à primeira pista continha um bilhete enigmático, onde a água corre por baixo, mas nunca aparece. Estava escrito pela mão do meu pai, ao lado de um pequeno mapa desenhado à mão da propriedade, com um X marcando um ponto atrás do celeiro. Passei o resto do dia acompanhando a elaborada caça ao tesouro do meu pai pela propriedade. Cada pista levava a outra, revelando diferentes aspectos da história e do significado da casa. Atrás do celeiro, descobri um poço antigo coberto por tábuas de madeira, contendo um recipiente à prova d'água com mais documentos e a próxima pista. Isso me levou a um toco de árvore oco que continha a chave de um armário trancado no celeiro, que continha plantas arquitetônicas. Não eram quaisquer plantas. Eram a visão do meu pai para a restauração da propriedade. Desenhos detalhados mostravam a casa da fazenda de volta à sua antiga glória, o celeiro convertido em um centro educacional e a terra ao redor transformada em terrenos de demonstração para agricultura sustentável. Em anexo, havia um plano de negócios para transformar a propriedade em um museu de história viva e um centro de educação ambiental. À medida que a noite se aproximava, me vi no porão, usando a lanterna do meu celular para examinar marcas desbotadas nas paredes de pedra. De acordo com as pistas do meu pai, este porão já havia sido uma parada da ferrovia subterrânea, acrescentando outra camada de significado histórico à propriedade. Minha exploração foi interrompida pelo toque do meu telefone. Travis, ligando pela primeira vez desde que eu saí de Seattle. Então, você já caiu em si? Perguntou ele sem rodeios. Descobri que este lugar não é o que parece, eu disse, tentando conter minha empolgação. Papai me deixou pistas, Travis. Esta casa tem um valor histórico incrível, e ele tinha planos para ela. Valor histórico não paga contas, Morgan, zombou ele. Ryan provavelmente já está se reunindo com designers de interiores para a mansão enquanto você brinca de caça ao tesouro em uma fábrica de tétano. Sua rejeição doeu, mas algo havia mudado em mim. Você não entende. Não se trata apenas de dinheiro. É sempre uma questão de dinheiro, insistiu Travis. Seja qual for a viagem sentimental que seu pai te fez, isso não muda o fato de que ele deixou milhões para seu irmão e sobras para você. Depois que desligamos, sentei-me nos degraus do porão, magoada, mas cada vez mais determinada. Travis não conseguia entender o que eu estava começando a entender. Meu pai havia me confiado algo que ele valorizava mais do que a mansão em Helena. Ele acreditava que eu apreciaria a história, a conexão com nossos ancestrais, o potencial de preservar algo significativo. Na manhã seguinte, aventurei-me pela cidade para comprar mantimentos e fiquei surpresa quando a caixa idosa reconheceu meu nome. Você é filha do James Cooper? Perguntou ela, com o rosto iluminado. Seu pai era um homem maravilhoso. Ele vinha sempre que me visitava e sempre perguntava sobre meus netos. Ao longo do dia, encontrei mais pessoas que conheciam meu pai. O dono da loja de ferragens lembrou-se de que ele comprava suprimentos para pequenos reparos na casa da fazenda. O bibliotecário me mostrou registros históricos que havia pesquisado sobre a propriedade. Cada interação pintava o retrato de um homem profundamente ligado a esta comunidade e apaixonado por preservar o legado de sua família. Quando voltei para a casa da fazenda, continuei seguindo a trilha de pistas, que me levaram a um compartimento escondido no sótão, contendo os diários do meu pai. Com 20 anos de história, eles documentaram sua crescente preocupação com a preservação da história da propriedade e seu crescente conflito com Ryan sobre seu futuro. Ryan visitou hoje, dizia uma entrada de 5 anos atrás. Mais uma vez, tentou me convencer a vender a casa da fazenda, disse que um incorporador fez uma oferta por todas as propriedades neste vale. Não consigo fazê-lo entender que algumas coisas valem mais do que dinheiro. Morgan entenderia. Fechei o diário, uma mistura de emoções me invadindo. Durante anos, presumi que Ryan e meu pai eram próximos porque pareciam compartilhar muitos interesses.
Agora, percebi que o relacionamento deles havia sido abalado por diferenças fundamentais de valores, e meu pai acreditou em mim o tempo todo, confiante de que eu apreciaria o que ele tentava preservar. À medida que eu continuava explorando, a casa gradualmente revelava seus segredos. O que inicialmente parecia sem valor agora se mostrava inestimável, não em valor de mercado, mas em significado histórico, em legado familiar, em potencial para o futuro. A cada descoberta, eu me sentia mais próximo do meu pai e mais certo de que ele havia feito a escolha certa em seu testamento. Naquela noite, sentei-me no escritório secreto do meu pai, cercado por seus livros e papéis, sentindo sua presença intensamente. Estou começando a entender, pai, sussurrei no quarto silencioso. Mas ainda falta alguma coisa. Por que todo esse segredo? Por que não me contou sobre este lugar enquanto você estava vivo? A resposta, eu suspeitava, estava em algum lugar nas pistas restantes. Amanhã, eu continuaria a busca. O quinto dia da minha estadia trouxe as descobertas mais chocantes até então. Seguindo uma pista sobre os tesouros da terra sob a árvore genealógica, me vi cavando na base de um antigo carvalho onde, segundo fotos de família, gerações de coopers haviam tirado seus retratos. A meio metro de profundidade, minha pá atingiu algo sólido, um cofre de metal. Dentro, havia uma pasta grossa com o título Pesquisa Geológica, Propriedade Cooper, Vale Bitterroot. Os documentos técnicos foram inicialmente confusos, mas o resumo executivo foi bastante claro. O vale, incluindo minha propriedade, contém depósitos significativos de minerais de terras raras essenciais para a fabricação de componentes de alta tecnologia. De acordo com a pesquisa, só os direitos minerais poderiam valer milhões. Em anexo, havia uma carta da Westland Development Corporation, datada de apenas 6 meses atrás, oferecendo ao meu pai $7,5 milhões pela propriedade. Ele a rejeitou categoricamente, escrevendo-a não está à venda por preço algum ou na proposta, em tinta vermelha. Minhas mãos tremiam enquanto processava essa informação. A propriedade é sem valor em que meu pai me deixará valia potencialmente muito mais do que a mansão da família em Helena. Mas por que ele não me contou? A resposta veio em um envelope lacrado no fundo da caixa. Morgan, escreveu meu pai, mantive esta informação em segredo porque sabia o que aconteceria se Ryan a descobrisse. Os minerais sob esta terra são valiosos, sim, mas extraí-los destruiria tudo que nossa família trabalhou para preservar: a casa, o sítio histórico, o ecossistema. Tudo seria sacrificado em nome do lucro. Estou lhe confiando este conhecimento porque acredito que você valoriza a preservação acima da riqueza. Ryan não. Recostei-me no carvalho, atordoado. Meu pai não favorecera Ryan com a mansão. Ele protegeu esta propriedade mais valiosa da mentalidade de Ryan, movida pelo lucro, dando-a a mim. Como se convocado pelos meus pensamentos, meu telefone tocou. Era o advogado do meu pai, o Sr. Harrington. Morgan, estou tentando falar com você, disse ele, com a voz urgente. Há aspectos da sua herança que fui instruído a discutir com você pessoalmente, depois que você tivesse tempo de explorar a propriedade. Podemos nos encontrar? Na manhã seguinte, o carro do Sr. Harrington levantou poeira ao percorrer a longa entrada para a casa da fazenda. Ele carregava uma maleta e demonstrava preocupação. Seu pai me fez prometer que esperaria uma semana após você receber a propriedade antes de revelar certas informações, explicou enquanto estávamos sentados à mesa da cozinha. Ele queria que você formasse suas próprias impressões primeiro. Da pasta, ele tirou um arquivo grosso. Este contém a história completa da propriedade e o motivo pelo qual seu pai estruturou o testamento daquela forma. O elemento mais importante é este: seu irmão sabia sobre os depósitos minerais há 3 anos. Ele está trabalhando com a Westland Development para adquirir não apenas a sua propriedade, mas também os terrenos ao redor. Ryan sabia, me senti enjoada. Ele estava planejando isso o tempo todo. Seu pai descobriu o envolvimento de Ryan acidentalmente. Ryan o pressionou para vender, alegando que era para o benefício do seu pai. Quando seu pai se recusou, Ryan tentou declará-lo incompetente para administrar seus próprios negócios. A traição me machucou profundamente. Enquanto eu me sentia magoada pelo favoritismo percebido, meu irmão conspirava contra nosso pai, vendo-o como um obstáculo para milhões em lucro. Tem mais, continuou o Sr. Harrington. Seu pai entrou com um pedido de tombamento para a propriedade, que foi concedido há 6 meses.
A designação impede qualquer mineração ou desenvolvimento que possa danificar as estruturas históricas ou a paisagem. Ele me entregou a certificação oficial. A propriedade não era apenas historicamente significativa, agora estava legalmente protegida. Ryan não sabe disso, disse o Sr. Harrington. Seu pai manteve segredo enquanto finalizava a papelada. A designação histórica e o testamento foram as contra-ataques dele em uma partida de xadrez com seu irmão. Enquanto o Sr. Harrington ia embora, meu telefone tocou novamente. Desta vez era Ryan. Então, como está o lixão? Perguntou ele sem preâmbulos. Seu tom de voz era mais leve do que em meses, quase amigável. É fascinante, na verdade, respondi cuidadosamente. Estou aprendendo muito sobre a história da nossa família. Olha, eu estava pensando, disse Ryan. Aquele lugar não passa de um fardo para você. Conheço uma construtora que pode estar interessada. Eu poderia cuidar de tudo. Você não precisaria fazer nada além de assinar os papéis. Que construtora? Perguntei, embora já soubesse. Só uma empresa querendo construir naquela área. Eles provavelmente ofereceriam uns $100.000, o que é mais do que justo, considerando as condições do lugar. Quase ri do valor baixo, uma fração do que Westland havia oferecido ao nosso pai. É muita generosidade sua me ajudar, mas acho que vou ficar com ele por enquanto. O tom amigável de Ryan desapareceu. Não seja idiota, Morgan. Aquela casa está caindo aos pedaços. A terra é inútil para a agricultura. Pegue o dinheiro enquanto alguém ainda está disposto a oferecê-lo. Por que você está tão interessado em me ver vendendo uma propriedade sem valor? Insisti. O silêncio que se seguiu foi revelador. Estou tentando te ajudar, disse-lhe finalmente, com a voz firme. Mas se você quer ser teimoso, tudo bem. Boa sorte com sua herança decadente. Depois de desligar, retornei imediatamente a ligação para o Sr. Harrington. Preciso de tudo o que você tiver sobre a Westland Development e quaisquer conexões com meu irmão, e preciso saber mais sobre as proteções legais da designação histórica. Naquela noite, espalhei documentos sobre a mesa da cozinha, criando uma linha do tempo dos eventos. 3 anos antes, levantamentos geológicos preliminares identificaram depósitos minerais valiosos no vale. 2 anos e meio antes, a Westland começou a adquirir discretamente propriedades na região. 2 anos antes, Ryan começou a pressionar nosso pai para vendê-las. 1 ano antes, meu pai havia solicitado o status de marco histórico sem avisar Ryan. As peças estavam se encaixando. Meu pai viu o que estava acontecendo e tomou medidas para proteger não apenas a propriedade da família, mas todo o vale. A designação histórica cobria mais de 80 acres, bloqueando efetivamente as operações de mineração em larga escala. Eu estava examinando os levantamentos topográficos quando faróis iluminaram a janela da frente. Uma SUV preta parou e 2 homens de terno saíram. Eu não havia pedido comida nem esperado visitas, especialmente àquela hora da noite. Morgan Cooper? Perguntou o homem mais velho quando abri a porta com cautela. Sou David Mercer, CEO da Westland Development. Este é o nosso consultor jurídico, Jeffrey Winters. Soubemos que você tomou posse da propriedade e gostaríamos de nos apresentar. A chegada inesperada deles à noite me intimidou, o que eu suspeitava ser intencional. Está bem tarde para uma ligação de negócios, observei. Não vamos tomar muito do seu tempo, disse Mercer com um sorriso experiente. Só queríamos expressar nosso interesse no seu imóvel. Seu irmão mencionou que você poderia estar aberto a vendê-lo. Claro, Ryan os contatou imediatamente após nossa ligação. Não estou pensando em vender neste momento, eu disse com firmeza. O sorriso de Mercer se estreitou. Talvez você não saiba das condições do imóvel. Nossa oferta inicial de $150.000 é bastante generosa, considerando os extensos reparos necessários. Eles já haviam aumentado a oferta em relação ao que Ryan havia mencionado. Obrigado pelo interesse, mas, como eu disse, não estou vendendo. Senhorita Cooper, interrompeu o advogado, seu pai resistiu ao progresso. Esperávamos que a senhora fosse mais prática. Estamos dispostos a oferecer $250.000, mas essa oferta não ficará aberta indefinidamente. Suas tentativas cada vez mais transparentes de manipulação fortaleceram minha determinação.
Senhores, já é tarde e não estou interessado em vender a propriedade histórica da minha família. Nem por $250.000, nem por preço algum. Ao ouvir as palavras a marco histórico, a expressão do advogado mudou. O que você disse? Esta propriedade foi declarada patrimônio histórico há 6 meses, eu disse, apreciando a óbvia surpresa deles. Qualquer empreendimento exigiria a aprovação do Conselho de Preservação Histórica. A mineração é expressamente proibida. Eles partiram logo depois, com a fachada amigável abandonada. Enquanto o SUV deles desaparecia na entrada da garagem, senti uma estranha mistura de euforia e medo. Eu tinha inimigos poderosos agora, não apenas a Westland Development, mas meu próprio irmão. No entanto, pela primeira vez desde a morte dos meus pais, tive certeza de que estava no caminho certo. Na manhã seguinte à visita inesperada de Westland, acordei com o som de uma porta de carro batendo. Pela janela, vi Travis saindo de sua BMW, olhando para casa com uma mistura de desdém e determinação. Você está horrível, foram suas primeiras palavras quando abri a porta. Este lugar é pior do que eu imaginava. O que você está fazendo aqui, Travis? Perguntei, de repente consciente do meu cabelo sujo e das mesmas roupas que eu usava havia 2 dias. Te fazendo recobrar o juízo? Ele passou por mim e entrou em casa, torcendo o nariz para a poeira e o papel de parede descascando. O Ryan me ligou, disse que você está teimoso em vender este lixo. Ele encontrou um comprador disposto a pagar muito mais do que este lugar vale. Ele mencionou que o comprador é uma mineradora, ou que há minerais valiosos sob a propriedade, ou que a casa é um marco histórico protegido, retruquei. A expressão de Travis mudou. Do que você está falando? Mostrei a ele os levantamentos geológicos e os documentos de designação histórica. Enquanto lia, seu rosto se transformou de ceticismo para cálculo. Então, este lugar é realmente valioso, disse ele lentamente. Você deveria vender. Poderíamos comprar uma casa muito melhor em Seattle, talvez até uma casa de férias. Olhei para ele, decepcionada, mas não surpresa. É isso que você quer dizer? Não que meu irmão anda mentindo e manipulando todo mundo. Não que meu pai confiava em mim para preservar algo que ele valorizava profundamente. Seja prático, Morgan. Seu pai se foi. Esta casa é só um prédio. O terreno é só terra. Convertê-los em dinheiro não é traição. É um negócio inteligente. E quanto ao significado histórico? O impacto ambiental da mineração? A comunidade que seria afetada? Travis balançou a cabeça, frustrado. É por isso que seu pai deixou esse problema para vocês. Vocês dois são idealistas, desconectados da realidade. Ryan entende como o mundo funciona. Nossa discussão se intensificou como em Seattle, mas algo estava diferente agora. As palavras de Travis não me feriam mais como antes. Eu o via claramente, um homem que media tudo pelo seu valor monetário, incluindo nosso relacionamento. Não vou vender, disse eu finalmente. E não vou voltar para Seattle. Não agora. Talvez nunca. Você está escolhendo uma casa decrépita em vez do nosso casamento? Perguntou Travis, incrédulo. Estou escolhendo minha integridade em vez de um relacionamento em que só sou valorizado quando faço o que você quer. Depois que Travis foi embora, sentei-me nos degraus da varanda, sentindo uma inesperada sensação de leveza, apesar do confronto. O caminho à frente seria desafiador, mas, pela primeira vez em anos, eu estava tomando decisões com base nos meus próprios valores, e não nas expectativas dos outros. Naquela tarde, liguei para Walter, meu vizinho idoso, e pedi recomendações de empreiteiros, advogados e especialistas em preservação histórica locais. Sua rede de contatos se mostrou inestimável e, em poucos dias, eu havia reunido uma equipe de consultores. Diane Blackfeater, arquiteta de preservação especializada em restaurações históricas, caminhou pela casa comigo, identificando problemas estruturais e características originais que valiam a pena preservar. Seu bisavô estava à frente do seu tempo, explicou ela, apontando para sistemas de ventilação inovadores e elementos de projeto solar passivo. Esta casa foi construída para trabalhar com o meio ambiente, não contra ele. Isso é raro na década de 1920. Tom Saunders, advogado ambiental com experiência em combater empresas de mineração, me ajudou a entender as proteções legais que a designação histórica oferecia e onde poderiam existir vulnerabilidades.
Westland não vai desistir facilmente, alertou. Eles investiram milhões na aquisição de propriedades vizinhas. Esperem que contestem a designação histórica ou tentem encontrar brechas. Por meio de Walter, entrei em contato com a Sociedade Histórica de Bitterroot Valley, cujos membros acolheram meu desejo de preservar a propriedade. Eles compartilharam histórias sobre meu bisavô e suas contribuições para a agricultura sustentável em Montana. Com a ajuda deles, comecei a pesquisar subsídios e oportunidades de financiamento para projetos de restauração histórica. À medida que minha visão para a propriedade se consolidava, Ryan intensificou seus esforços para me minar. Primeiro, recebi uma carta de seu advogado, alegando que eu havia enganado sobre o valor da propriedade e exigindo uma redistribuição justa dos bens dos nossos pais. Depois, descobri que ele havia abordado vários dos meus vizinhos com ofertas de compra bem acima do valor de mercado, tentando isolar minha propriedade. O mais perturbador aconteceu quando soube que ele havia entrado com uma petição contestando a capacidade mental do nosso pai na época em que o testamento foi escrito. Os documentos legais retratavam nosso pai como delirante e obcecado por teorias da conspiração sobre empresas de mineração. É uma jogada desesperada, garantiu-me Tom após analisar a petição. Seu pai teve a designação histórica aprovada poucos meses antes de sua morte. O Conselho de Preservação conduziu várias entrevistas com ele durante o processo. Há amplas evidências de sua clareza mental. Ainda assim, o processo judicial seria caro e emocionalmente desgastante. Liguei para o Sr. Harrington em busca de conselhos. Seu pai previu isso, ele me disse. Ele me disse que há um depoimento em vídeo que ele gravou, abordando especificamente suas decisões e seu estado mental. Ele me pediu para guardá-lo, usando-o apenas se Ryan entrasse com uma ação judicial. No dia seguinte, recebi uma cópia do vídeo. Ver meu pai, saudável, lúcido e articulado, explicar suas decisões me trouxe lágrimas e determinação. Ele detalhou as tentativas de Ryan de pressioná-lo a vender, a descoberta da ligação dele com Westland e sua decisão deliberada de deixar a propriedade para mim porque confiava no meu julgamento. Morgan sempre viu valor além dos cifrões, disse-lhe no final da gravação. Ela entende que nosso legado não se mede em contas bancárias, mas no impacto positivo que causamos no mundo ao nosso redor. A Fazenda Cooper representa 4 gerações dessa filosofia. Confio à criança que honrará essa tradição. Munido dessas evidências, instruí Tom a responder agressivamente à petição de Ryan. Também preparamos a documentação para o Conselho de Preservação Histórica, reforçando a importância da propriedade e nosso compromisso com sua restauração. 2 semanas depois de chegar a Montana, convoquei uma reunião na casa da fazenda com minha crescente equipe de aliados, Diane, a arquiteta, Tom, o advogado, Walter, que representava os vizinhos, e vários membros da sociedade histórica. Espalhados sobre a mesa da cozinha, havia plantas arquitetônicas, documentos legais e os diários do meu pai. Westland e meu irmão querem que isso seja sobre dinheiro, eu disse ao grupo. Mas meu pai entendeu que, na verdade, é uma questão de valores. Esta casa representa uma filosofia de viver em harmonia com a história e a natureza. É isso que lutamos para preservar. Juntos, desenvolvemos uma estratégia abrangente. Restauraríamos a casa ao seu significado histórico, adaptando-a para fins educacionais modernos. Buscaríamos subsídios e criaríamos uma fundação sem fins lucrativos para supervisionar a propriedade. Mais importante ainda, conquistaríamos o apoio da comunidade para criar uma proteção contra as táticas de pressão de Westland. Quando todos foram embora naquela noite, Walter ficou para trás. Seu pai ficaria orgulhoso, disse-lhe simplesmente. Ele sempre disse que você era a pessoa que entendia o que importa. Naquela noite, sentei-me no escritório secreto do meu pai, cercado por seus livros e papéis, sentindo-me mais conectado a ele do que nunca desde sua morte. Agora eu entendo, pai, sussurrei. E não vou decepcioná-lo. A transformação começou com a própria casa. Sob a orientação de Diane, contratei artesãos locais especializados em restauração histórica. Muitos reduziram seus preços ao saberem da importância do projeto e da minha luta contra Westland. Frank Honeywolf, um mestre carpinteiro cujo avô havia trabalhado com meu bisavô, interessou-se particularmente pela restauração da varanda envolvente. Meu avô ajudou a construir esta varanda em 1924, ele me contou enquanto trocávamos as tábuas apodrecidas. Ele disse que Harold Cooper insistia em usar madeira local, extraída de forma sustentável.
Isso não era comum naquela época. Lá dentro, removemos cuidadosamente o papel de parede danificado, revelando painéis de madeira originais em alguns cômodos e murais pintados à mão em outros. Atrás de uma parede do banheiro, acrescentada na década de 1950, descobrimos um nicho escondido contendo implementos agrícolas antigos e diários que datam da década de 1890. Cada descoberta aumentava o valor histórico da propriedade. Diane documentou tudo meticulosamente para o Conselho de Preservação Histórica, fortalecendo nossa posição contra qualquer contestação ao status de patrimônio histórico. O trabalho era fisicamente exigente e caro. Usei os $50.000 da minha herança para reparos estruturais urgentes, mas isso não cobriria a restauração completa. Tom me ajudou a fundar a Cooper Heritage Foundation, permitindo-nos solicitar subsídios para a preservação. A Bitterroot Valley Historical Society contribuiu com fundos e trabalho voluntário. À medida que a notícia sobre o projeto se espalhava, a mídia local se interessou. O Bitterroot Gazette publicou uma matéria especial sobre a história da casa e meus esforços para preservá-la. Um repórter do Montana Heritage Quarterly passou 3 dias na propriedade, o que resultou em uma matéria de 8 páginas destacando as contribuições da família Cooper para a agricultura sustentável. A publicidade trouxe aliados inesperados. Um professor da Universidade Estadual de Montana levou estudantes de arqueologia para escavar e documentar adequadamente artefatos históricos encontrados na propriedade. Um documentarista começou a registrar o processo de restauração e a conduzir entrevistas com membros da comunidade que se lembravam do meu pai e do meu avô. Nem todos apoiaram meus esforços. À medida que o projeto se tornava mais conhecido, a resistência da Westland Development também crescia. Eles contrataram especialistas para contestar a designação histórica, alegando que a propriedade havia sido substancialmente alterada em relação ao seu estado original. Lançaram uma campanha publicitária enfatizando os benefícios econômicos que sua operação de mineração traria ao condado. O mais preocupante foi o sucesso deles em colocar alguns vizinhos contra mim. Aqueles cujas propriedades não eram protegidas por tombamento histórico viam as ofertas de Westland como sua única chance de segurança financeira. Placas apareceram ao longo das estradas próximas: o egoísmo de Cooper custa empregos e a história não alimentará nossas famílias. Apesar de tudo, Ryan continuou sendo meu oponente mais determinado. Quando as contestações legais ao testamento fracassaram, ele tentou uma abordagem mais pessoal. Certa noite, ele apareceu sem avisar na casa da fazenda. Este lugar está com uma aparência melhor, admitiu a contragosto, observando a varanda parcialmente restaurada. Você se esforçou muito. Isso soa quase como um elogio, eu disse, oferecendo-lhe cautelosamente um assento no balanço da varanda. Olha, Morgan, estamos brigando há meses. É exaustivo. Sinto falta da minha irmã. Seu tom era conciliador, mas algo em seus olhos permanecia calculista. E se chegássemos a um acordo? A Westland lhe pagaria $5 milhões só pelos direitos minerais. Você poderia manter a casa e os 5 acres ao redor com a designação histórica intacta. A oferta era tentadora, financeiramente generosa e aparentemente razoável. Mas me lembrei das palavras do meu pai sobre o ecossistema ser tão valioso quanto a própria casa. Os minerais não podem ser extraídos sem danificar as águas subterrâneas e a paisagem circundante, eu disse. Você sabe disso. Papai sabia disso. A fachada amigável de Ryan se quebrou. Papai estava vivendo no passado. Ele não conseguia enxergar o panorama geral. Na verdade, acho que ele enxergava um panorama muito mais amplo do que qualquer um de nós inicialmente imaginava. Levantei-me, sinalizando o fim da nossa conversa. Não vou vender, Ryan. Nem a casa, nem o terreno, nem os direitos minerários. Sua expressão endureceu. Então prepare-se para uma luta. Westland tem recursos que você nem imagina. Este pequeno projeto de preservação vai ruir, assim como esta casa deveria ter ruído anos atrás. Depois que Ryan foi embora, me perguntei se eu estava sendo tolamente teimosa. $5 milhões poderiam fazer muita coisa boa, incluindo uma restauração adequada da casa. Mas naquela noite, sonhei com meu pai me mostrando as plantas nativas da propriedade, explicando como elas limpavam as águas subterrâneas que alimentavam o vale. Acordei com a certeza renovada de que estava fazendo a escolha certa. A próxima fase do projeto trouxe uma alegria inesperada.
Enquanto limpávamos décadas de vegetação rasteira da propriedade, descobrimos os restos do jardim experimental do meu bisavô. Com a ajuda do Departamento de Agricultura da Universidade, começamos a restaurá-lo, usando suas anotações originais como guia. O celeiro, que parecia irrecuperável, revelou suas próprias surpresas. Sob partes desabadas do telhado, encontramos uma oficina intacta contendo ferramentas e móveis artesanais. Mais valiosos eram os planos detalhados para sistemas de conservação de água, revolucionários na década de 1920, mas que permanecem relevantes até hoje. 3 meses após o início da restauração, Travis entrou com um pedido de separação. A carta de seu advogado citava diferenças irreconciliáveis e o abandono do lar conjugal. Ao ler isso, senti tristeza, mas não arrependimento. A mulher que havia deixado Seattle sob pressão do marido não existia mais. Em seu lugar, havia alguém mais forte, mais determinado, mais fiel a si mesma. Respondi com um simples acordo aos termos dele, solicitando apenas meus pertences pessoais da casa que compartilhávamos. Minha vida agora era em Montana, entre pessoas que valorizavam o que eu valorizava. Com a chegada do verão e a chegada do outono, a casa da fazenda Cooper recuperou lentamente sua dignidade. Uma nova pintura branca iluminou seu exterior. Janelas restauradas refletiam a luz do sol da montanha. A varanda não estava mais curvada, mas oferecia um espaço acolhedor para o crescente número de visitantes interessados na história da propriedade. No interior, preservamos o máximo possível do material original, ao mesmo tempo em que tornamos o espaço funcional para seu novo propósito como centro educacional. Instalamos encanamento e eletricidade modernos, mas mantivemos as imperfeições ricas em personalidade que contavam a história de uma casa bem habitada por gerações. Os momentos mais gratificantes foram quando membros idosos da comunidade a visitaram e compartilharam memórias da casa em seus primórdios. Marianne Wilkins, de 92 anos, chegou com fotos suas quando criança, participando de festivais de colheita na propriedade na década de 1930. Seu avô acreditava que a agricultura não se resumia apenas a cultivar alimentos, ela me disse. Era uma questão de fortalecer a comunidade. Todo outono, ele convidava a todos no vale para celebrar a colheita juntos, compartilhar conhecimento e ajudar os vizinhos necessitados. Inspirada por essas histórias, organizei nosso próprio Festival da Colheita. Apesar da resistência dos apoiadores de Westland, mais de 200 pessoas compareceram. Muitos trouxeram fotos e documentos históricos relacionados à família Cooper, enriquecendo ainda mais nossos arquivos. Agricultores locais apresentaram práticas sustentáveis inspiradas nos métodos do meu bisavô. Crianças plantaram sementes históricas no jardim restaurado. Ryan fez uma última tentativa de inviabilizar o projeto, revelando que considerava segredos familiares prejudiciais. Em uma reunião do condado para discutir os pedidos de licença de Westland, ele alegou publicamente que nosso pai tinha problemas de saúde mental ocultos e havia se tornado obcecado por teorias da conspiração em seus últimos anos. Em vez de responder diretamente, convidei autoridades do condado para visitar a propriedade e ver os registros meticulosos, as plantas arquitetônicas e o depoimento em vídeo do meu pai. Sua clareza de propósito e visão falavam por si. No início do inverno, a Cooper Heritage Foundation recebeu sua primeira grande doação. A doação de $350 mil financiaria a conclusão da restauração da casa e o desenvolvimento de programas educacionais focados em agricultura sustentável e preservação histórica. Quando um repórter me perguntou o que havia me levado a lutar tanto por uma propriedade que eu inicialmente considerava sem valor, me vi citando meu pai: o valor nem sempre é visível à primeira vista. Às vezes, é preciso olhar além da superfície para encontrar o que realmente importa. Enquanto a primeira neve cobria a casa restaurada, fiquei na varanda com Walter, observando o nosso trabalho. Sabe, disse ele, pensativo, quando seu pai me disse pela primeira vez que deixaria este lugar para você em vez do Ryan, me perguntei se ele estava cometendo um erro. Ryan parecia tão capaz, tão seguro de si. Mas James insistiu que você era quem conseguia enxergar o verdadeiro valor aqui. Quase não, admiti. Se o Travis não tivesse me expulsado, eu talvez nunca tivesse entendido o que o papai estava tentando preservar. Walter assentiu. Às vezes, os caminhos mais difíceis levam aos destinos mais importantes. Olhando para a propriedade que havia se transformado, assim como a mim, nos últimos meses, eu não poderia ter concordado mais. O confronto final com Ryan aconteceu no aniversário de 1 ano da morte dos nossos pais.
Eu havia organizado uma cerimônia em memória deles na casa da fazenda totalmente restaurada, convidando familiares, amigos e membros da comunidade para celebrar o legado dos meus pais. Para minha surpresa, Ryan compareceu. Ele chegou cedo, antes dos outros convidados, parecendo desconfortável, mas determinado. Este lugar realmente mudou, disse ele, observando a madeira reluzente e os móveis de época. Quase não o reconheço. Gostaria de um tour? Ofereci cautelosamente. Enquanto caminhávamos pelos cômodos agora restaurados à sua beleza histórica, mas com propósitos educacionais modernos, Ryan permaneceu em silêncio. No que antes era o escritório secreto do meu pai, agora uma biblioteca de pesquisa, ele finalmente falou. Papai nunca me mostrou nada disso, disse-lhe baixinho. Nunca me contou sobre o significado histórico ou seus planos de restauração. Você já perguntou? Retruquei. Ou vocês só falaram em vender? Sua expressão confirmou minha suspeita. Achei que estava sendo prático, disse ele, na defensiva. Uma propriedade como esta é um poço de dinheiro sem fim. Também é uma conexão com a nossa história, com os valores da nossa família, eu disse. Era isso que o papai estava tentando preservar. Antes que Ryan pudesse responder, ouvimos carros chegando. O confronto que eu previra não se concretizou. Em vez disso, Ryan percorreu silenciosamente o funeral, ouvindo amigos e vizinhos compartilharem histórias sobre nossos pais que revelavam dimensões que ele nunca havia apreciado. Depois que a maioria dos convidados foi embora, Ryan se aproximou de mim na varanda. Tenho lutado a batalha errada, admitiu relutantemente. O último relatório de impacto ambiental da Westland mostra que a mineração causaria mais danos do que eles divulgaram inicialmente. Não posso sustentar isso, independentemente do lucro. Suas palavras me chocaram. E quanto ao seu envolvimento com eles? Os contratos? Eu me retirei da sociedade, disse ele. Custou-me profissionalmente e financeiramente, mas eu não poderia olhar para o que você conquistou aqui e continuar trabalhando para destruí-lo. Embora a concessão de Ryan não tenha curado nosso relacionamento imediatamente, marcou o início de uma reconciliação cautelosa. Mais importante ainda, removeu a ameaça mais séria ao futuro da propriedade. Com o fim da oposição de Ryan, a Westland Development se viu cada vez mais isolada. Seus pedidos de licença enfrentaram intenso escrutínio de agências ambientais, agora alertadas sobre possíveis problemas. A oposição local aos seus projetos cresceu à medida que os membros da comunidade se mobilizavam em torno da visão alternativa representada pelo projeto Cooper Heritage. 6 meses depois, eles abandonaram seus planos de mineração no vale, vendendo as propriedades adquiridas para um fundo de conservação com um prejuízo significativo. A vitória pareceu menos um triunfo sobre um inimigo e mais uma afirmação da sabedoria do meu pai em proteger algo insubstituível. Travis fez uma última tentativa de reconciliação quando a notícia da segunda grande doação da fundação virou manchete regional. Ele chegou sem avisar, assim como fizeram um ano antes, mas desta vez com um buquê de flores e praticando a humildade. Eu estava errado, disse ele, parado sem jeito na entrada. Não entendi o que você viu neste lugar, mas você criou algo extraordinário aqui. Um ano antes, sua aprovação teria significado tudo para mim. Agora, eu a reconhecia pelo que realmente era, reconhecimento do sucesso em vez de compreensão do propósito. Obrigada, eu disse sinceramente. Mas nós queremos coisas diferentes da vida, Travis. Sempre quisemos. Eu simplesmente não conseguia enxergar isso claramente antes. Nosso divórcio foi finalizado sem ressentimentos. Travis retornou a Seattle e à sua definição de sucesso. Eu permaneci em Montana, construindo uma vida alinhada aos valores que descobri serem meus desde o início. A inauguração do Cooper Heritage Center atraiu visitantes de todo o estado. Pesquisadores universitários apresentaram descobertas sobre as inovações agrícolas do meu bisavô que permaneceram relevantes para os desafios modernos da sustentabilidade. As escolas locais desenvolveram um currículo em torno da importância histórica da propriedade. O turismo trouxe benefícios econômicos inesperados para a comunidade que inicialmente resistira aos meus esforços de preservação. Em um dia perfeito de outono, muito parecido com aquele em que cheguei à propriedade, sentei-me na varanda com um diário encadernado em couro que meu pai havia deixado no cofre escondido. Eu o havia guardado para o final, sabendo de alguma forma que continha seus pensamentos mais pessoais. A última anotação,
datada apenas algumas semanas antes do acidente que lhe tirou a vida, me fez chorar. Visitei a casa da fazenda hoje. A restauração será projeto da Morgan, não meu. Ela ainda não sabe, mas esta propriedade será sua herança. Ryan não entenderá minha decisão, vendo apenas a diferença monetária entre esta e a casa Helena. Mas Morgan acabará descobrindo o que eu sempre vi nela, a capacidade de reconhecer valor além do preço. Esta terra não precisa de alguém que a explore com fins lucrativos. Precisa de um guardião que honre seu passado e garanta seu futuro. Morgan é essa guardiã, embora ainda não conheça sua própria força. Esta herança não se trata apenas de preservar a história da família. Trata-se de dar à minha filha a oportunidade de descobrir quem ela realmente é. Suas palavras confirmaram o que eu gradualmente havia compreendido ao longo da minha jornada. O que inicialmente parecia uma herança injusta era, na verdade, uma dádiva profunda, não apenas de propriedade, mas de propósito. Meu pai me conhecia melhor do que eu mesma, reconhecendo um potencial que eu ainda não havia descoberto. A casa decadente, que antes parecia sem valor, revelou camadas de valor, significado histórico, importância ambiental, herança comunitária e crescimento pessoal. Ao confiá-la a mim em vez de Ryan, meu pai não demonstrou favoritismo, mas sim profunda compreensão do caráter e das capacidades de seus filhos. Agora, enquanto observava os visitantes explorando a propriedade que havia transformado a si mesma e a mim, senti uma profunda gratidão pela sabedoria do meu pai. O que começara como uma jornada dolorosa de rejeição percebida tornará-se um caminho para a autodescoberta e uma contribuição significativa. A casa da fazenda Cooper erguia-se orgulhosamente contra o céu de Montana, não mais em ruínas, mas restaurada, não apenas à sua antiga glória, mas também a um propósito renovado. Assim como a casa, eu também havia sido restaurado, encontrando forças que desconhecia possuir e valores que me guiariam adiante. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, lançando uma luz dourada sobre a varanda onde gerações da minha família haviam se sentado antes de mim, senti fortemente a presença do meu pai. Agora eu entendo, pai, sussurrei. Obrigado por acreditar em mim antes que eu acreditasse em mim mesmo. Você já recebeu um presente que pareceu decepcionante no início, mas acabou sendo exatamente o que você precisava? Ou descobriu uma força em si mesmo que você desconhecia? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se essa jornada de descoberta ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com outras pessoas que possam precisar de um lembrete de que, às vezes, o que parece ser o nosso maior desafio se torna a nossa oportunidade mais significativa. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada e desejo a você sabedoria para reconhecer o verdadeiro valor das heranças inesperadas da sua vida.